Olá, amigos do Café Expresso com Psicologia. Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro. Eu sou Fernando, psicólogo aqui em Araraquara, e vim hoje, nesse dia 1º de novembro, trazer uma discussão extremamente importante e fundamental, principalmente para os homens, e principalmente quando esses homens têm acima de 45 anos. Uma conversa fundamental. Busque o teu café para podermos fazer o nosso diálogo. Fundamental e importante para entender qual que é o objetivo dessa campanha de prevenção ao câncer de próstata. Por que que é tão importante? Qual que é o objetivo? Onde que surgiu? A gente fala primeiramente neste símbolo, o bigodão. O símbolo, o bigode é um dos símbolos dessa campanha. Em que momento que ele surgiu? Estamos falando lá na Austrália, em 2003, na cidade de Melbourne. Dois jovens de nome Travis e Luke, eles estavam conversando num pub, discutindo e se divertindo. De repente começaram a pensar se eles ficariam bem de bigode, já que naquele momento na Austrália o bigode era completamente desatualizado, não se tinha e não se cultivava o uso do bigode. E eles começaram a pensar, como que ficariam com o bigode? Lembraram que uma amiga fazia uma campanha de prevenção ao câncer de mama. Essa amiga, ela arrecadava fundos para ajudar no combate. E eles começaram a pensar na presença do bigode para auxiliar na conscientização da saúde masculina. Primeiramente, eles fizeram um convite para 30 amigos, para que no mês de novembro deixassem crescer o bigode. Eles escolheram o mês de novembro porque o mês de novembro já era o mês de comemoração mundial. E o dia 17 era o dia que se comemorava o combate ao câncer de próstata. De início, convidaram 30 amigos. Aos poucos, essa história se espalhou. Aos poucos essa história se espalhou e as pessoas começaram a cultivar essa ideia do bigode. Esse mês as pessoas cultivavam o bigode. Então elas deixavam crescer, apresentavam a evolução desse bigode, que era um símbolo de auxílio para essa campanha. Se espalhou para todo mundo. Então as pessoas começavam a usar barba, começaram a usar bigode, começaram a usar bigodes falsos nesses momentos de fazer a campanha. E principalmente a roupa azul. Então a simbologia para essa campanha era a cor azul e o bigode, simbolizando a saúde masculina, o combate e a campanha para fazer a conscientização da necessidade de se diagnosticar de maneira precoce essa situação. Por que que é tão importante discutir essa campanha? O Movember, ele chegou no Brasil em 2008, trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e Associação Brasileira de Urologia. A primeira campanha foi um toque e um drible, fundamental para conscientização e para eliminar preconceito. Foi fundamental essa discussão. E por que exatamente? Qual que é a grande importância dessa campanha? Pensando que existe esse câncer, ela tem uma posição aí distribuída de maneira ruim pela sociedade, como no homem, a segunda causa de câncer mais prevalente. E é a segunda causa de morte de câncer. Então, a cada 36 homens, um é vítima dessa doença. Diariamente, morre cerca de 64 pessoas. Diariamente. Traz a ideia de que 3 milhões
3 milhões de pessoas convivem com essa doença. E existe uma estimativa de 68.400 casos, mais ou menos, por ano. Isso é extremamente fundamental. Por que o preconceito? Por que essa grande barreira? Então, quando se fala de toque retal, o toque retal é o grande problema, é uma grande barreira. É um preconceito muito intenso, muito grande, que não deveria existir. Já que é através desse exame, de uma maneira precoce, que se diagnostica e favorece um tratamento mais certeiro, mais diretivo, principalmente quando os sintomas estão leves e o tratamento tem possibilidade de cura. Quando a pessoa já começa a apresentar alguns sintomas, então no começo da presença do câncer é assintomático. Quando ela apresenta já sintomas como dor óssea, dor ao urinar, urgência a urinar, que é urinar com muita frequência, presença de sangue, tanto na urina quanto no sêmen. Esses sintomas, esses sinais, já significa a possibilidade de que pelo menos 95% desses casos já estão muito avançados. Já está avançados e isso se torna a cura muito mais difícil. Principalmente quando se pensa nesses fatores de risco. Pensando em sintomas, pensando em fatores de risco. Fatores de risco, o principal, se a pessoa ela tem história na família, avô, pai, tios, irmãos foi diagnosticado, é importante essa pessoa prestar atenção. Se ela tem 45 anos, ela pode já fazer o exame, ela já pode buscar esse exame para fazer esse teste. Se ela tem 50 anos e não tem essa história familiar, ela pode fazer o teste. A partir dos 50 anos, ela pode fazer esse teste, que não deveria existir tanta barreira, tanto preconceito, que esse é um grande problema. E essa situação é que gera essa perda da saúde mental. Porque quando a pessoa vai e faz o exame e apresenta-se já o diagnóstico de uma maneira avançada, ela sofre com algumas situações que podem ser apresentadas para ela. Por exemplo, ela pode permanecer com incontinência urinária. Ela pode apresentar disfunção erétil e que ela se sente completamente afetada na sua vida sexual. Mas isso pode acontecer. Não significa que vai acontecer, e isso é um grande problema. Isso desencadeia angústia, sofrimento, desencadeia depressão, e algumas pesquisas nos Estados Unidos já trouxeram essa situação, que quando a pessoa ela adquire esse diagnóstico, mas não vai em busca de um acompanhamento psicológico, porque ela desencadeia a depressão por conta dessas ideias de sofrimento, o tratamento se torna mais complexo, mais difícil e a cura se torna muito mais difícil. Pesquisas nos Estados Unidos já apontaram. Presença de depressão sem acompanhamento para essas pessoas, o tratamento fica muito mais difícil, muito mais complexo. É importante o acompanhamento, é importante pensar nessa ideia da depressão, da angústia, porque o diagnóstico de câncer de próstata, sem cuidado, sem acompanhamento, eleva o risco de suicídio para muito alto. Prestemos atenção. Homens acima de 45 anos, não faça essa barreira desnecessária, preconceituosa. A gente entende que quando as pessoas trazem esse preconceito, essa dificuldade, ela aceita muito mais ficar doente do que se submeter a um exame que dura 10 segundos. Não percamos a saúde mental. Vamos em busca de auxílio, vamos em busca dos nossos direitos, de conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa saúde. E se está nesse contexto, busque auxílio para eliminar, tratar a depressão, a ansiedade, essa angústia. Façam o tratamento, busquem acompanhamento psicológico, busquem auxílio. Compartilhem esse vídeo para que todas as pessoas possam chegar a essas informações e façam adequadamente o seu acompanhamento.
Tá certo, pessoal? Boa tarde, um grande abraço e vamos nos falando.